Fala galera, bem-vindo a mais um ciclo de gratidão. E hoje a gratidão é com uma pessoa muito importante na minha infância, aí, naquele sonho de futebol. Quando pequeno, eu tive dois caras que me inspiraram assim, a jogar futebol. O primeiro foi o Caíco, porque a irmã do Caíco morava na Restinga, e o Caíco ia lá, Choco, na época, e ia com um tipo lá, e aí pô, olhava ali e falava, pô, pequenininho ali, né, cara da periferia, olhava e falava, pô, dá pra jogar. E depois, primeira vez que o Inter foi jogar, o Inter Futebol de Salão, que era um sucesso na época, foi jogar na Restinga, no Secores, lotou o Secores. Eu olhei aquele time, um cano, jogar através do chinesinho, né, que era o fixo de vocês, que era da Restinga. Eu olho o negão lá, Choco, os caras tomando Choco, vai vir, Choco, vai vir. Aí desde aquela vez eu falei, putz, esse cara aí é um objetivo de vida, assim, de se tornar um jogador. Então, obrigado, nego, velho. Você faz parte da minha vida aí, de inspiração aí como jogador. Sabe disso, sempre que te encontro eu tenho esse carinho contigo. Pô, Tinga, pra mim é uma satisfação, né, cara? Tu sabe que tu é um ídolo, eu como um colorado nato, né, cara, de meu coroa trabalhar no Inter e escutar essas palavras tuas aí sempre é emocionante, porque a gente sabe o caminho que a gente precisou percorrer para chegar, que não foi fácil, né? E aquela minha ida pro Inter ali foi um momento assim muito importante na minha carreira, porque foi o primeiro time profissional que eu fui jogar. Eu jogava só em Viamão ali com a galera e, cara, eu tinha 16 anos. Caraca. Choco, sabe que várias vezes a gente se encontra junto, porque a gente tá sempre junto aí, a gente faz um monte de ações junto. E teve uma vez que marcou, até o Cássio, que é o nosso parceirão, nosso presidente Brasil aí, né? O Cássio, que até uma vez, ele sempre lembra disso, que uma vez a gente ficou em Gramado lá, ficamos no hotel lá em Gramado, tomando vinho até altas horas lá, e ficamos falando sobre um monte de coisas, e ali começamos a identificar um monte de coisa em comum, sabe? E ali eu lembro que eu te falei algumas coisas que pra mim eram bem marcantes, assim, porque hoje, né, se a gente olhar o mundo como tá hoje, a gente sabe que tem várias dificuldades no mundo ainda, vários preconceitos ainda no mundo, mas se a gente for dar uma olhada ao mesmo tempo, olhar para 3 décadas atrás, né, talvez tu alguns poucos anos a mais que eu de futebol, mas também falando de 3 décadas atrás, eu tento imaginar, porque o futebol de salão, ele é no interior do interior, né? Interior do interior. Então, se tu começar a ver como que era o interior em relação às brincadeiras que se faziam, né, os preconceitos que se tinham, eu imagino que quantas pressões tu teve que ter. Eu tive as minhas dentro do futebol gaúcho. Eu lembro de jogar uma vez em Caxias, eu pegava a bola lá na ponta lá, a galera imitava macaco, tentava tirar o cara da concentração assim do jogo, né? Depois teve aquele caso que todo mundo ficou sabendo no Peru, mas aí já era mais depois do século XXI, né? Mas aí tu pensa no século XX, eu tento imaginar o quanto foi pra ti jogar nesses interiores, que se passou, né? Assim, cara, claro que o cara lembra, né, o cara, e aquele nosso bate-papo assim me levou lá para trás, né? O Cássio começou a falar e o Cássio é um queridão, que ele tá sempre preocupado com essas questões sociais. E aí, para nós ainda que somos da cor, e a gente passou por isso, e ele comentou muito, porque o futsal tá próximo, né? Tu ainda no campo tava mais distante, né? Tá lá na arquibancada, e aí no futsal a gente tava muito próximo. E cara, e eu sempre falo, né? Escutei muito, claro que escutei muito, e teve muitas coisas, mas na minha cabeça, né? Quando eu comecei a jogar futsal, eu tinha que dar certo. Eu tinha uma coroa ali que tinha 65 anos, trabalhava na 0 hora, vinha para casa, saía às 6 da manhã,
e voltava às 11h30 da noite com a sacolinha lá para trazer uma comida para mim. Tinha eu e meu irmão Robô, daí logo em seguida o Robô já começou a trabalhar, né? Mas aí eu era o mais novo. Então a gente ficava esperando ali a hora que o ônibus fosse chegar para ajudar a coroa, que ela tava com ela pequenininha, né, cara? Com as sacolas grandes assim, e os caras davam lá comida para ela para dar pra gente. Então a gente tava sempre esperando ela. Então quando eu entrei pro futsal, o meu pensamento, né, que eu nunca pensei que fosse jogar futsal primeiro, né? Jogava na vila ali, e aí os caras sempre diziam, esse neguinho joga. E aí, por amigos lá, e 2 caras foram muito importantes, 3 caras, né? Um que criou o time, que o primeiro time que eu joguei, que foi em Valcenor, um amigo que veio a falecer depois. Depois eu passei pela Sogise, né? Que era um clube que tinha em Viamão, que hoje está extinto, não tem mais esse clube. Que daí o tio Luiz colocou nós para jogar o Citadino de Porto Alegre, que daí vem tudo. Daí eu vim pro Inter e aí mudou tudo. E o outro lá era um amigão que tá lá, o Nairo, né? Que é um polícia, que é o cara que me levava para tudo que é lugar, né, cara? Tipo, meio que me adotou, assim. E na cabeça dele também era assim, cara. Ele era um cara assim ele era muito preocupado com o que eu escutava em volta da quadra. E ele comprava, sabe? Ele comprava. Eu via que ele comprava. E isso dava uma segurança, cara, porque às vezes os caras não estavam, sabe, falando tanto, mas ele já ele engrossava, e ele era um cara que foi a vida inteira policial, né, civil, e ele não aceitava isso. Mas tu sabe como é que é o nosso interior, hoje ainda, Tinga, hoje ainda o cara escuta coisas, né, muita gente que eu conheço, e muita gente que a gente fez feliz, os caras vinham pra quadra para chamar de negrão, para imitar macaco, o que esse macaco tá fazendo aqui na cidade. E cara, para mim, aquilo tudo era algo assim que me dava mais força para jogar, né? Claro que eu vou te dizer que tem cidades que eu não escutei isso, né? Eu joguei em Itaqui, cara, não escutei isso. Na minha cidade eu não escutava isso. Era muito bom, cara. Mas posso dizer em Carlos Barbosa, que foi um dos times que me revelou aí para a seleção, enfim. Cara, eu escutei muito do torcedor da cidade, do torcedor. Mas enfim, cara, às vezes tu tem que entender que o cara, ele acha que paga um ingresso e pode dizer tudo o que quer. Isso acontece no futebol até hoje. Principalmente agora se tornando arenas, né? O cara acha que a arena é como se estivesse lá em Roma, que pode qualquer coisa, né? Na época das brigas, né? Dentro das arenas. Mas interessante assim, Choco, até vou te perguntar, mas eu imagino assim, essas 2, 3 pessoas que te ajudaram, que foram importantes para ti, né? Se elas não tivessem startado, te levado, né? Às vezes dar uma carona pro cara. Essas pessoas, elas são da pele branca ou da pele negra? Todos da pele branca. Por que eu te perguntei isso, cara? Porque eu acho que entrei nesse assunto, sabe que eu sou um cara muito bem resolvido, muito, assim como tu também. Eu acho que para superar tudo isso, que tu superou muito mais do que eu, né? Quando a gente fala, tenta imaginar quem está nos assistindo futebol de campo, o cara tá metros longe de mim. No salão, ele tá passando aqui, onde ele tá vendo, e eu como torcedor tá aqui, que divide aqui talvez é uma rede. Então é totalmente diferente, tá escutando a coisa como ele estava escutando quase na tua cara, no teu ouvido. Então, futebol de salão, a pressão é muito maior. Mas eu te perguntei isso porque eu acho que esse é o grande sentido, talvez, um pouco dessa conversa, é a gente mostrar que não há separação, que há pessoas que são preconceituosas. Não é uma comunidade, não é todo mundo, não. Tem pessoas, vai ter dentro do estádio, vai ter pessoas que tem preconceito com o negro, vai ter pessoas dentro desse estádio que vai ter preconceito com a mulher, com o gay, com o homem, enfim, é o ser humano. Então acho que o grande cuidado que às vezes temos que ter é na questão de generalizar, porque eu te fiz uma pergunta porque para mim também, as pessoas que me ajudaram, que me levaram, que me incentivaram, que me deram passagem, que me aprovou, né? Se fosse fazer escala ali, a maioria era até branco também. Então quer dizer que como é que essa pessoa que ela é preconceituosa me ajuda?
né? Então quer dizer que esses que estavam contigo, que eles não tinham preconceito, senão não te ajudavam. Verdade. Né? Senão ele ia falar, por que eu vou ajudar um negro a chegar, entendeu? Então acho que é interessante, né, até fazer um pouco desse parênteses para dizer que realmente acontece até hoje, mas são pessoas. Tem pessoas que, assim como tem pessoas que também no passado achavam que estavam brincando, achavam que era uma brincadeira, que para nós não era nada, que para ele era brincadeira, mas para ti não era brincadeira, para mim não era brincadeira. E que hoje, com o mundo, do jeito que as coisas resolveram, hoje já entendem que não, cara, se não é bom pro cara, se não é uma brincadeira chamar o cara disso ou daquilo, né? Então eu sempre digo que eu sou um negão como tu. Eu sou um negão que adoro ser chamado de negão. Eu sei quando estão chamando de negão com carinho e com respeito, e quando não estão eu me defendo. Então não é como chama, não é, né, quem chama, a intenção de como chama, a intenção de quem chama. Então entendo esse assunto, mas eu acho que a gente tem coisas muito melhores para falar aqui. Se você é um cara que através do futebol como eu morou fora, na Rússia, imagina morar na Rússia, cara, quantos, mais de 10, 20 anos atrás. É um lugar sensacional para morar. Não sei como é que foi a tua vida. Eu sempre falo assim, me pergunto, pô, tio, como é que foi na Alemanha? Eu falei, cara, a Alemanha foi um lugar que eu fui mais respeitado. Não sei como é que foi para ti na Rússia, né? Eu sempre fui muito bem respeitado na Alemanha, não tive nenhum problema que eu lembro. Se tive, eu não vi, mas vendo assim, entendeu? Eu sempre digo assim, eu não sei o que eu ganhei por ser negro. Eu não sei o que eu ganhei, eu nunca ganhei nada. E eu tenho certeza que tu também nunca ganhou nada por ser negro. Talvez tenhamos perdido muita coisa, mas não viu o que eu perdi. Por que eu falo isso? Porque independente da cor, cara, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que ter talento, nós vamos ter que superar alguma coisa, trabalhar num dia que talvez a gente não queria ir trabalhar, né? E muitas vezes escutar o que eu não queria escutar. Então assim, eu nunca ganhei nada. Ótimo, vamos te dar isso porque tu é negro, cada vez. Nunca ganhei nada. E acho que eu nem gostaria de ganhar por isso. Sinceramente, eu nem gostaria de ganhar por isso. Nem eu, Tinga. Falando de Rússia, né, cara? Até agora um menino que joga lá na Rússia, no mesmo time que eu joguei, que é o Nariz Nick, o Júlio Zanotto, lá de Carlos Barbosa, ele me trouxe um casaco que o presidente me mandou, né? O pessoal me mandaram um casaco do clube lá. E os caras estão sempre muito queridos comigo. Cara, foi uma das cidades que mais me acolheram. Cara, eu morei em Moscou e o nosso time era da Sibéria, de Norilsk, né? Então, alguns jogos a gente mandava lá, nem todos. E até inclusive quando a gente teve um mundial de clubes lá, o primeiro mundial de clubes, todo mundo, vamos trazer qual time? Não, cara, vamos trazer o Carlos Barbosa, vamos trazer os times grandes, vamos jogar contra os grandes. Aí os caras, pô, mas daí se trouxer os caras, a gente não vai ser campeão. Eu digo, cara, a gente quer aprender, né? Vocês querem aprender, vocês querem ganhar. E cara, naquele ano, foi 2001, eu consegui trazer o Carlos Barbosa e foram a Norilsk, né? E até eu comentava com eles que Norilsk é 6 meses noite, 6 meses dia. Os caras, tá de brincadeira, eu digo. Não, tiveram a oportunidade de estar lá uma semana e ver que realmente era verdade. Mas cara, os caras sempre me trataram bem. Tem uma rua em Norilsk que tem o meu nome, Choco, tem uma rua que tá lá ainda, né? E cara, volta e meia, alguns russos do time que eu joguei, o Igor, Ivanov, né? Os caras sempre me chamam ali para bater um papinho ali no WhatsApp e no Instagram. Cara, e eu acho muito legal isso, porque eu fui num momento que a gente fala que era o início, né? Tinha o Jorginho 13 que tava lá, tinha o Gilber, um carioca, tinha outros brasileiros lá, mas a gente assim foi os primeiros a iniciar essa caminhada aí. Hoje deve ter mais de, sei lá, 200, 300 jogadores de futsal, sem contar os jogadores de campo lá em Moscou. Morando lá, né? Cara, imagina assim, Choco, eu acho que tu teve a mesma sensação, mas tu consegue lembrar a primeira vez que tu foi convocado para a seleção? Claro, como é que foi, lembrar, como é que chegou na Viamão, como é que ficou? Cara, eu jogava em Carlos Barbosa, né? E eu me lembro que o nosso supervisor era o Rudi Vieira, e ele era o supervisor da seleção. Ele sempre muito sério, sabe? A gente fala que é o pai dos supervisores do futsal. Ele era o cara, tipo, ele fazia a coisa acontecer, sempre com uma linha. Ele era militar, né? Então
Não tinha essa, jogador que jogasse no time dele não podia ter barba, bigode, nada. Pô, tu descia no elevador com ele dizia, com uma barbicha só, ele já dizia, pô, caiu um caminhão de Gillette na esquina ali. Cara, ele era fera, né? E aí, cara, eu vinha de um ano bom, assim, de 96 ali, 95, eu vinha nos anos bons ali, fazendo bons campeonatos, tendo título, sendo goleador, né? E, cara, mas tinha, né? Bastante pivô, ainda o Ortiz estava jogando, tinha o Jorginho, tinha o Vander Carioca, tinha o Indião, tinha o Lenise, tinha uma galera que vinha também ali, mas eu já vinha há anos ponteando, e aí ele chegou no treino e disse pra mim, tu vai ser convocado. Cara, aquilo ali ele falou pra mim, eu disse, cara, será que esse cara tá me dando um combustível pra mim, né? Sim. Trabalhar um pouco mais e tal, e eu vou continuar batendo meu ferrinho, né? E aí veio a convocação, cara, para uma Copa América no ginásio em São Leopoldo, naquele ginasião lá. Sim, que era zerado na época. Cara do céu, meu amigo, fui convocado e quando cheguei em São Leopoldo, foi piada. E aí eu falei pra minha coroa nunca me viu jogar, Tim. Ela nunca foi num ginásio, quando poucas vezes que teve na RBS, ela não olhou, que ela não queria ver eu jogar. Ela não gostava de... Ela disse, não sei, os caras vão te machucar, né? Aquela coisa que eu era o mais novo, né? E ela não queria ver eu jogar. E aí, cara, quando eu falei que foi convocado, aí jogamos essa Copa América, a gente foi campeão da Copa América. E aí eu fui goleador daquela Copa América ali. E aí os caras deram uma folguinha e eu fui em casa, fui em Viamão. Cara, festa, né, velho? E a minha mãe só sabia agradecer e chorar, porque a gente vinha num ano que tinha queimado a casa dela. Tinha queimado a casa dela, eu tava numa preparação, tinha queimado a casa. E, cara, os caras de Carlos Barbosa, né? Os caras foram os queridos Seu Clóvis, o Cabeça, que era o diretor na época. E, cara, esses caras aí, até hoje, Tinga, tu vê os caras assim, tu conversa com eles, é a mesma coisa. Então, hoje eu moro em Carlos Barbosa, tenho um carinho muito grande para aquela cidade. E por tudo que os caras fizeram por mim, eu acho que eu fiz alguma coisinha também por eles. Sim, né? Entreguei, eu acho que precisava na época. Mas, cara, a convocação da seleção, a primeira o cara não esquece. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu vibrava. Eu queria, e a época tu ligava o celular, era caro, né? Eu queria ligar para todo mundo falando que eu... Ia perder o bicho antes de ficar se ligando, antes de receber, já ia ficar sem... Mas, cara, foi muito legal. E a gente não tinha telefone em casa, né? Então, pra chegar na minha coroa, eu tinha que ligar pro vizinho. Aí ligava pro vizinho do lado. Disse pra mãe que eu fui convocado pra seleção brasileira. Então, e aí tinha alguns irmãos meus que na época eles iam assistir, né? Iam lá dar uma assistida nos jogos, nem sempre, eu ver como é que eu tava e tal, pra passar pra coroa como é que eu tava. Mas, cara, foi isso aí. Foi a primeira de muitas, que depois eu passei 10 anos na seleção. Na seleção, né? Eu tive a oportunidade de jogar com o Tobias, né? Quando ele foi pro Grêmio, eu tava no Grêmio. Né? Eu até falo assim, depois o Falcão teve a ida dele pro São Paulo, né? Acho que aqui no Grêmio, acho que o Mitchue jogou. O Ortiz teve, né? No começo. Foi um dos primeiros, né? Sabe o que eu penso assim dessa migração tu vê que é muito louco, né? Porque eu digo assim, todos os bons jogadores que eu conheci, né? E os craques mesmo, todos passaram no salão. Os de campo que eu conheci, que jogaram, passaram no salão. Né? E aí e hoje até se diz, eu digo para as crianças, né? Quer jogar, pô, começa a jogar no salão. Vai tocar mais vezes na bola. Tem toda aquela coisa, né? Não ficar no Campo Grande correndo 20 crianças para um tocar na bola, enfim, aquela coisa que a melhor formação para mim é o salão até a X idade. E ao mesmo tempo é interessante que depois esses jogadores que são especialistas no salão, melhores do mundo, como tu, como Falcão, como Tobias, como Ortiz, não conseguem jogar campo, sendo que todo mundo diz que tem que começar no salão para ir para o campo, e não consegue jogar campo. Diagnóstico meu, assim, de quem acompanha o futebol de fora, mesmo não sendo da parte técnica, acho que pelo menos todos os treinadores que eu joguei sempre disseram para mim que se eu quisesse ser treinador, eu acho que eu conseguiria, que eu sempre enxerguei um pouco o jogo diferente, assim,
Porque digo que jogar é uma coisa, entender do jogo é totalmente diferente. Tem um monte de gente que joga muita bola, mas não consegue entender do jogo fora. Às vezes nem sabe como fez as coisas, né? É tão empírico que nem sabe como fez. E eu procurei entender um pouco mais do jogo, até porque quando eu entendi logo cedo que se tocava muito pouco na bola, né? Pegar 90 minutos e dividir, sendo que nesses 90, 30 minutos já fica a bola fora. Então tu pega 60 minutos, divide por 20 cabeças, né? Vai tocar 1 minuto e meio na bola no futebol de campo, né? No salão vai tocar muito mais. E hoje com esse negócio de goleiro jogar, o goleiro deve estar roubando uns 3 minutos de cada do tempo todo, então tá tocando muito menos. Mas eu acho que se fosse nos dias de hoje, o tipo de treinamento, que hoje o treinamento do campo ele tá mais próximo do salão. Você vai nos CTs aí, é tudo jogo curto. Eu acho que os jogadores se transferissem, o Falcão, o Tobias, o Ortiz, o Mitchell, todos se transferissem na geração de hoje, eles conseguiriam se dar bem, principalmente pelo modelo de treino. Os treinos hoje são mais curtos, são mais próximos do salão do que do campo. Na época, quando o Tobias treinou com a gente ali, né, tentou virar um jogador de campo, os treinos ainda eram muito longos, muito coletivo, muito posse longa. Se fosse como é hoje o modelo de treino, que hoje tu vai para dentro do campo, encurtou, né? Hoje os dois times jogam em 30, 35 metros. Na época, pô, o zagueiro ficava numa área conversando com o goleiro, o outro zagueiro ficava lá na outra área conversando com o goleiro quando estava jogando, né? O time, a bola no meio do campo. Então eu acho que se fosse hoje, a galera do salão conseguiria jogar campo, porque o modelo hoje está mais parecido com o salão, ao meu ver, assim. Sabe o que eu vejo, assim, Tim? Na verdade, eu acho que foi algo assim de dirigentes dos clubes, que já era tarde, né? A gente sabe que é tarde. Tem uma fila para tudo. O futebol, o futsal, até que o futsal, o cara tem uma idade, pode jogar. Então eu acho que Manuel foi tarde pro campo, se queria jogar campo. Fininho também tentou. Eu acho que foi, né? Que já tinha um nome maior, o Falcão, né? Sim. Mas daí pegou um leão pela frente, daí, sim, aí complicou a vida dele, né? Complicou a vida dele. E eu acho que o Ortiz me contou a história dele, ele estava seguindo no campo, ele iniciou mais no campo, então ele teve uma sequência maior, assim, porque ele iniciou no campo ali, o Ortiz, né? Daí depois ele voltou pro salão. Eu tive uma passagem com o Claudião também no campo ali, quando eu tinha meus 17 para 18 anos. Mas daí o Claudião depois foi para a Arábia e eu voltei pro futsal. Mas eu vejo assim, eu converso com alguns treinadores, o Marquinhos Xavier que é da seleção, alguns treinadores amigos nossos, ex-jogador de futebol, né? E alguns clubes adotam o quê? Que nem tu falou, até uma certa idade o menino joga futsal e vem pro campo. O menino não deu, eles passam aquele clube que não tem o futsal mesmo, passa o menino para um clube que tem o futsal e ele segue a vida dele. Mas é aquilo que tu falou, eu também acredito que o futsal é importante porque tocar mais vezes na bola, porque o campo é muito grande, mesmo que os treinos estejam reduzidos, mas o menino que, né, para ti deixar ele acostumar e gostar do futebol, quantas vezes mais ele tocar na bola, né? Eu tiro pela gente, por mim, né? Quantas vezes eu tocava na bola no futsal, para mim era importante. Então eu acho que é isso. Por isso que eu digo, é o menino que quer jogar futebol de campo, ele pode até começar no futsal. Hoje tem muitos clubes que fazem os dois, né? Sim. Joga futsal e campo, né? O próprio Arley, na época que ele estava no Inter, eu conversei com ele me comentou isso. Então eu acho que é importante ter essa transição. Em que posição tu jogava no campo? Jogava de atacante. É? Pô, joguei com César Prates. Pô, César voava na terra, aquele calção dele lá em cima. Ah, tá louco. Cezinha voava. Cezinha era, pô, gente fina demais. Joguei com o César e o Marcelo Prates, os dois estavam no Inter. Não, era diferente, né? Isso é uma das coisas que eu sinto falta hoje, assim, e muitos perguntam pra ti, como perguntam pra mim, pô, como é que eu faço pra fazer um teste no Inter? Não lembro, que a peneira, né, hoje não tem mais, né? E eu acho assim que a peneira, ela era, ela tem uma importância, né? Talvez alguém de clube que esteja nos escutando aí, que vai nos escutar, a peneira, ela tem um aspecto social extremamente importante, né? Ela não poderia acabar nunca.
as peneiras de Grêmio, de Inter, aquela pública mesmo que o cara lia no jornal ali, que é de fevereiro e a março ali, tinha. Porque o que acontece ali? Eu, por exemplo, eu fui reprovado 3 vezes do Inter, as 3 vezes foi peneira, né? Isso em questão de 1 ano e pouco, 2 anos, porque tinha aquela de janeiro e fevereiro, depois tu conseguia arrumar umas que tinha nas férias do meio do ano. E as 3 peneiras que eu fui reprovado, elas me mantiveram, porque normalmente a reprovação numa peneira, o treinador fala assim, ó, né, faz aquela listinha, chama só quem vai ali, e quem não vai fala, ó, galera, não desiste, trabalha um pouco mais e volta na próxima. Aquilo ali é muito importante, porque tu vai pra tua casa e tu fala, puta, eu vou seguir treinando. O cara não elimina teu sonho ali, ele te mantém com aquele sonho. E talvez aquele sonho que eu segui, né, seguindo ele várias vezes os caras, vamos fazer uma merda ali na esquina. Eu não ia porque, puta, eu quero jogar. Vamos fazer um negócio. Não, vou treinar que eu quero. Então tu acaba se mantendo com esse sonho do esporte. Então assim, ao meu ver, a questão da peneira, ela tem um aspecto muito mais importante do que talvez os clubes entendam, né? Porque todo ano tu sabe que vai passar lá mil adolescentes lá que estão se mantendo no esporte. Verdade. Na formação dele, onde ele ia pegar um cigarro, que ele ia pegar uma droga, que ele ia tomar um negócio que não é para tomar da idade, ele tá ainda com aquele negócio no coração. Não, mas eu tenho uma peneira daqui 6 meses. É isso aí. Eu tenho e isso alimenta o cara. Então tem um aspecto muito mais importante do que talvez se vai sair jogador ou não. Então eu acho que as peneiras, aquelas bem públicas ali, que saem, ó, a peneira saía na época, ó, a gente tem peneira de dia 5 a dia 10 no Beira Rio, nós ia lá, tinha aqueles campos lá atrás lá de areia lá, depois tinha o campo C, o campo B, nós ia procurando peneira para fazer, e aquilo ali para mim foi muito importante para minha formação, porque te mantém acreditando. Hoje o guri chega com 13, 14 anos, ele não tem onde, pode jogar o que for, não tem como ele chegar perto do clube. É verdade, cara. Não tem como ele chegar perto do clube. Eu acho que isso era importante os clubes terem. Galera, chegamos aqui ao final de mais um ciclo de gratidão. Eu queria, como eu faço em todos os programas que a gente faz aqui, as pessoas que sentam aqui, elas têm de alguma maneira, elas têm um impacto na minha vida. Então, quando eu terminei falando aqui de que eu sonhava através das peneiras, isso é porque eu vi alguém jogar, quando eu vi o Choco jogar, quando eu vi o Caico jogar, que foi meu primeiro ídolo de futebol, o Caico, né? Até falo com ele direto, agora tá americano, tá nos Estados Unidos, né? E foi muito legal, sabe? E acontece, né? Futebol é muito louco, né? Essas pessoas que tu admirou, de repente elas te colocam na tua vida, e hoje a gente é parceiro, né? Tanto eu, o Choco, quanto o Caico, quando foi para os Estados Unidos, né? Ele tava fazendo aquele visto A1, né? E aí várias pessoas que dão também, chancelam o cara pra ir. Um dia o Caico me liga, eu tô indo pros Estados Unidos, o pessoal queria fazer uma entrevista aí contigo sobre minha pessoa e tal. Aí eu fiquei pensando assim, cara, que mundo louco, né, cara? O Caico, quando encostava lá na Restinga, nós saíamos crianças correndo atrás do tipo que ele tinha lá na época, um tipo vermelho, saía correndo. Pô, o Caico tá aí, parava a cidade. Caico tá aí. Ele ia ver o Lico na época lá que jogava com ele, também junto com a irmã dele lá. E aí passa anos, né, a gente vira parceiro, como nós somos agora, e um dia o Caico me liga, e um dia que ele me ligou pra me fazer esse negócio pra ele do visto, cara, me veio na cabeça assim, Choco, eu fiquei olhando assim, cara, eu falei, pá, que mundo louco, cara, eu queria chegar perto desse cara, hoje eu tô conseguindo contribuir de alguma forma pro cara ir pros Estados Unidos, seguir a vida dele. E a mesma coisa aquele dia que a gente tava lá em cima, né, tomando um vinho, conversando, né, família juntos, pô, tudo. Depois a gente foi embora, eu falei pra minha mulher, lembra na Restinga, lá pro Secores, nós se empilhava pra entrar dentro do Secores, pra ver o Choco jogar. Onde nós estamos aí. E eu te conto isso porque eu falei exatamente a mesma coisa com o Mano Brown, quando eu encontrei o Mano Brown no aeroporto. E tem uma história muito legal do Mano Brown lá na Restinga, que foi uma confusão que deu lá, e eles foram assim sensacionais assim com a comunidade na época. Aí quando eu encontrei o Mano Brown no aeroporto, nós trocando ideia, eu falei, pô, mano, lembra aquela vez, aquela história? E não esquece, né? Ele contou a história, eu falei, meu, eu tava lá tentando entrar lá naquele dia, e aí eu tava com o cara trocando ideia. Então o mundo é muito louco, meu. Então
Quem estiver nos assistindo aí, meu, continue sonhando aí. Eu não sei o que tu faz, não sei o que tu quer fazer, mas continue sonhando aí, porque daqui a pouco tu vai estar do lado do teu sonho, como eu tô do lado dessa fera aqui. Valeu? Tamo junto. É nóis, show.